O sol da manhã nasceu sobre uma nova harmonia como acontecia há 60 anos. A luz dourada espalhou-se por intermináveis campos de grãos roxos que balançavam ao vento suave. As crianças corriam entre a rosa, rindo e brincando com as brincadeiras que os avós trouxeram da terra. A colônia de 2,3 milhões de humanos transformou este mundo distante num paraíso. A governadora Helena Vasquez ficou em sua varanda observando o nascer do sol. Ela amava este mundo mais do que tudo. Sua avó esteve entre os primeiros colonizadores, chegando quando este planeta não passava de pedras e poeira. Agora estava vivo. Linda casa. A nova harmonia era famosa em toda a galáxia. Outras espécies viajaram durante semanas apenas para provar as raras plantas medicinais que não cresciam em nenhum outro lugar. Os colonos acolheram a todos. Eles compartilharam sua comida, suas casas, seus conhecimentos. Eles acreditavam que a bondade era a maior força. Helena sorriu ao ver um grupo de mercadores talari caminhando pela praça principal abaixo. Os comerciantes de pele azul vinham todos os meses comprar ervas e especiarias. Eles sempre diziam a mesma coisa. Os humanos eram a espécie mais acolhedora que já conheceram. Mas nem todos da galáxia sentiam o mesmo. A 300 anos-luz de distância, uma frota de navios de guerra reunidos na escuridão entre as estrelas. Os navios eram pretos e cobertos de ângulos agudos. Construído com um único propósito, a guerra. O comandante Krastok estava na ponte de sua nave capitânia e olhou para a imagem holográfica da nova harmonia girando lentamente diante dele. Seus olhos reptilianos estavam frios. Seu rosto escamado não demonstrava nenhuma emoção, exceto fome. O Velote Dominion governou esta região do espaço por 1000 anos antes da chegada dos humanos. Eles eram guerreiros, conquistadores. Eles pegaram o que queriam e esmagaram qualquer um que estivesse em seu caminho. As outras espécies da galáxia os temiam, e Krastok gostava que fosse assim. Por 60 anos, os Velote observaram os humanos se espalhando por toda a parte. Eles exigiram que a Terra desistisse de suas colônias. Eles ameaçaram guerra. Eles enviaram navios de guerra para patrulhar o espaço humano como demonstração de força. E o que a humanidade fez? Eles conversaram. Eles negociaram. Eles ofereceram compromissos, acordos comerciais e intercâmbios culturais. Cada vez que o Velote empurrava, os humanos se curvavam. Eles nunca recuaram. Eles apenas sorriram e procuraram soluções pacíficas. Krastok já tinha visto o suficiente. Ele reconheceu a fraqueza quando a viu. Os humanos são covardes, disse ele aos seus oficiais. Eles se escondem atrás das palavras porque não podem lutar. Hoje mostraremos à galáxia o que acontece com os covardes. Sua frota de 40 navios de guerra avançou em direção à nova harmonia. No mundo colônia, ninguém sabia o que estava por vir. A manhã continuou como qualquer outra manhã. Os agricultores cuidavam de suas colheitas. Professores preparados para as aulas. Os médicos abriram seus clínicos. Um jovem casal se casou no jardim central, enquanto suas famílias choravam de alegria. Então o céu ficou escuro. A frota Velote apareceu acima de Nova Harmonia como um enxame de insetos metálicos. Eles não enviaram o aviso. Eles não fizeram exigências. Eles simplesmente começaram a atirar. A governadora Vasquez estava em seu escritório quando a primeira explosão sacudiu o prédio. Ela correu até a janela e viu fogo caindo do céu. Bairros inteiros desapareceram em segundos, substituídos por crateras de pedra derretida. Não, ela sussurrou. Não, não, não. Ela pegou seu dispositivo de comunicação e enviou uma mensagem para a Terra. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia apertar os botões. A mensagem era curta porque não havia tempo para mais. Estamos sob ataque. Frota Velote, não provocada, por favor nos ajude. Então ela correu em direção aos bunkers de emergência. O massacre durou 6 horas. As naves de guerra Velote se moveram pelo planeta em um padrão de grade, destruindo tudo abaixo delas. Cidades queimadas. As fazendas viraram cinzas.
O próprio céu parecia pegar fogo com o calor do bombardeio. Mas os Velote não se contentaram em simplesmente bombardear em órbita. Eles queriam mais. Eles queriam caçar. As tropas terrestres desembarcaram nas ruínas. Milhares de soldados Velote em armaduras negras marcharam pelos incêndios árvores, em busca de sobreviventes. Quando encontraram humanos escondidos em porões ou atrás de paredes desabadas, eles os mataram lentamente. Eles queriam aproveitar isso. O comandante Krastok assistiu de seu navio com satisfação. Isso o tornaria famoso. O imperador o recompensaria com poder e glória. Outras espécies viriam isso e lembrariam que os Velote não deveriam ser desafiados. Ele ordenou que seu oficial de comunicações transmitisse a destruição ao vivo pelas redes do domínio. Deixe todo mundo ver. Deixe todos aprenderem. No distrito agrícola, um bunker subterrâneo tremia a cada explosão acima. 300 crianças amontoadas na escuridão, chorando e gritando pelos pais. Os adultos os empurraram para o subsolo quando o ataque começou. Em seguida, selou as portas e voltou para lutar ou resgatar outros. Uma jovem chamada Maia segurava seu irmão mais novo contra o peito. Ele tinha apenas 5 anos. Ele ficava perguntando onde estava a mãe deles. Maia não sabia o que dizer. Ela tinha visto o flash de luz que levou sua casa. Ela sabia que a mãe deles havia morrido. Através dos alto-falantes do bunker podiam ouvir tudo. Os gritos. As explosões. O terrível silêncio que se seguiu. Eles ouviram seus pais morrerem. Os soldados Velote procuraram durante 6 horas, mas nunca encontraram os bunkers agrícolas. As portas estavam escondidas sob camadas de terra e pedra, projetadas para proteger os cofres de sementes das tempestades solares. Agora eles protegiam algo mais precioso que as sementes. Quando o ataque finalmente terminou, 2,1 milhões de humanos estavam mortos. O governador Vasqui sobreviveu mais tempo que a maioria. Ela ajudou centenas de pessoas a chegar aos bunkers antes que as tropas terrestres de Velote a encontrassem. Ela gravou uma mensagem final enquanto eles arrombavam sua porta. Diga à terra, ela disse. Sua voz estava firme, embora as lágrimas escorressem por seu rosto. Diga-lhes que nunca deixamos de acreditar que eles viriam. Diga a eles que os amamos. Diga a eles. A porta quebrou. Soldados Velote passaram. A gravação terminou. A mensagem chegou à Terra 17 horas depois. Na Câmara do Conselho da Terra Unida em Genebra, o almirante James Shaw ouviu as palavras finais do governador Vasquez. Ele conhecia Helena há 30 anos. Eles serviram juntos na primeira missão diplomática na Concorde Galáctica. Ela sempre acreditou que a paz era possível. Esse entendimento entre espécies poderia superar qualquer conflito. Ele tocou a gravação 3 vezes. Então ele ficou sentado em completo silêncio por um longo tempo. Por toda a Terra, a notícia se espalhou como um incêndio. As pessoas se reuniam nas ruas e praças, olhando para as telas que mostravam as ruínas da Nova Harmonia. Eles viram as crateras onde antes ficavam as cidades. Eles viram os corpos. Eles viram a transmissão do Velote que tratou o massacre como entretenimento. Pela primeira vez em 2 séculos, a Terra ficou em silêncio. As discussões pararam. Os debates políticos silenciaram. O barulho invejoso da sociedade humana simplesmente parou. E então algo mais começou. A Concorde Galáctica emitiu uma declaração oficial expressando profunda preocupação com o infeliz incidente na Nova Harmonia. Eles pediram um diálogo diplomático imediato para resolver as tensões entre a Terra e o domínio Velote. Eles instaram todas as partes a permanecerem calmas e evitarem a escalada. Foi a mesma declaração que haviam emitido 100 vezes antes, quando espécies poderosas feriam as mais fracas. Isso não significou nada. Não mudou nada. Foi projetado para não significar nada. No Velote Prime, o comandante Krastok recebeu as boas-vindas de um herói. O próprio imperador colocou uma medalha em seu pescoço e o chamou de defensor da glória de Velote. Crouch aplaudiu nas ruas. Os programas de notícias elogiaram a sua ação ousada contra a expansão humana.
Os humanos apresentarão seus protestos, disse o imperador à sua corte. Eles farão seus discursos e abrirão mão de seus documentos e não realizarão nada. Isso é o que os humanos fazem. Isso é tudo que os humanos podem fazer. Seus conselheiros assentiram e concordaram. Todos os relatórios de inteligência diziam a mesma coisa. As forças militares humanas eram, na melhor das hipóteses, modestas. A sua economia era forte, mas a sua frota era pequena. Eles não tinham armas secretas, nem exércitos ocultos. Eles eram exatamente o que pareciam ser. Uma espécie comercial pacífica com mais interesse em cultivar do que em lutar. Um velho conselheiro estava no fundo da sala do trono. Ele serviu 3 imperadores e viu muitas guerras. Algo nesta situação o perturbava, embora ele não soubesse dizer o que. Os humanos sempre pareceram muito pacíficos, muito dispostos a aceitar insultos, muito rápidos em fazer concessões. Mas ele não disse nada. Ninguém queria ouvir dúvidas num dia de festa. Em Genebra, a Câmara do Conselho da Terra Unida estava repleta de representantes de todas as nações e colônias. Não havia lugares vazios. Não houve chegadas tardias. Todos os humanos que detinham o poder estavam presentes e todos compartilhavam a mesma expressão, fria, focada, decidida. O almirante Shun estava no pódio. Ele não precisou fazer um discurso. Todos já sabiam por que estavam aqui. Todos já sabiam o que queriam. Protocolo Ômega, disse ele. Todos a favor? 7 bilhões de mãos surgiram pela Terra e suas colônias. Todos os representantes votaram sim. Todos os cidadãos que assistiram votaram sim. Não houve debate. Não houve oposição. A humanidade falou a uma só voz pela primeira vez na história. O almirante Shun assentiu lentamente. Então Deus ajudou todos eles. Nas profundezas da nuvem de minério, além da visão de qualquer telescópio, as luzes começaram a acender. Estaleiros que estavam às escuras há 60 anos, zumbiam com energia. Motores que nunca haviam acionado rugiram e ganharam vida. Uma amada que oficialmente não existia começou a se mover. A galáxia ainda não sabia disso, mas tudo estava prestes a mudar. E começaria com uma mensagem. Os corredores do Conselho da Terra Unida nunca estiveram tão silenciosos. Durante 72 horas após o massacre, a Terra não disse nada. Nenhum protesto diplomático. Não há sessões de emergência. Nenhum discurso irado para a concórdia galáctica. Apenas silêncio. A galáxia assistiu e esperou. Algumas espécies pensaram que a humanidade estava paralisada pela dor. Outros acreditavam que estavam se preparando para se render. Os Velite riam abertamente em seus noticiários, zombando da fraqueza humana. O comandante Krastok deu entrevistas descrevendo como os colonos imploraram por misericórdia antes de morrerem. Nas profundezas de Genebra, em câmaras que não apareciam em nenhum mapa oficial, o verdadeiro trabalho tinha começado. O almirante Shun estava diante de uma parede de exibições holográficas. Cada um mostrou algo que não deveria existir. Estaleiros escondidos na escuridão entre as estrelas. Estações de pesquisa enterradas em dimensões que a física dizia serem impossíveis. Armas que poderiam abrir buracos na própria realidade. Durante 60 anos, a humanidade guardou um segredo. Mostre-me o status da frota? Shun disse, ponto, a tela principal mudou. 3.000 navios capitais apareceram. Cada um deles maior do que qualquer coisa que a Concórdia Galáctica já tenha construído. Eles eram lindos de uma maneira terrível. Linhas nítidas e curvas suaves projetadas para um propósito. Destruição absoluta. A diretora Sarah Wong ficou ao lado de Shun. Ela liderou o programa secreto nos últimos 20 anos. Seguindo os passos daqueles que vieram antes dela, toda a sua vida foi dedicada a este momento. O momento que a humanidade esperava nunca chegaria. Todas as embarcações estão prontas, disse ela. Armas carregadas. Posição de cruzeiro. Podemos lançar dentro de 6 horas. Shun assentiu lentamente. Diga-me novamente por que construímos tudo isso.
Sarah já havia respondido essa pergunta muitas vezes, mas entendia por que Shun precisava ouvi-la novamente. Eles estavam prestes a mudar tudo. Eles precisavam lembrar o porquê. Por que estudamos história? Disse ela. Não a história humana, a história galáctica. Aprendemos o que acontece com as espécies emergentes nesta galáxia. Ela puxou os registros no display. Imagens de espécies que não existiam mais. Nomes que foram apagados da memória. A Concórdia fala de paz e cooperação, continuou Sarah. Mas sempre que uma nova espécie cresce demasiado forte e demasiado depressa, eles encontram uma forma de destruí-la. Às vezes através da guerra. Às vezes, através de pressão econômica. Às vezes através de assassinato e traição. As espécies poderosas protegem seu poder. Eles não compartilham isso. Chunvaché das imagens passam. Dezenas de espécies. Bilhões de vidas. Todos desapareceram porque cresceram muito fortes, muito rapidamente. Então fingimos ser fracos, disse ele. Fingimos ser exatamente o que eles queriam que fossemos. Uma espécie comercial menor. Amigável, prestativo, inofensivo. Sorrimos com seus insultos. Nós nos comprometemos quando poderíamos ter lutado. Nós os deixamos acreditar que não éramos uma ameaça para ninguém. Enquanto sorrimos, construímos. Sarah assentiu. Estaleiros escondidos na nuvem ou na nuvem, além do alcance de qualquer sensor conhecido. Estações de pesquisa e dimensões de bolso que os cientistas da Concorde disseram serem impossibilidades teóricas. Programas de armas enterrados tão profundamente que os nossos próprios cidadãos não sabiam que existiam. Shun se virou para encará-la. Você já pensou que nós realmente os usaríamos? Todos os dias eu rezava para que não o fizéssemos. Todas as noites eu trabalhava para garantir que conseguiríamos. Por um longo momento, nenhum deles falou. Então Shun endireitou os ombros e caminhou em direção ao centro de comunicação. Chegou a hora, ele disse. Prepare a mensagem. No centro de comunicação, uma equipe de especialistas aguardava. Eles foram escolhidos para esta tarefa anos atrás. Treinado para isso. Eles sabiam exatamente o que fazer. 8 palavras, Shun disse a eles. Isso é tudo o que precisamos. Envie-o para todos os governos e para a galáxia simultaneamente. Cada espécie. Cada mundo. Cada estação. Certifique-se de que ninguém pode perder isso. O líder da equipe olhou para a tela. Quais são as 8 palavras, almirante? A voz de Shun estava calma e fria. Acabamos de ser educados. A mensagem foi lançada através de 1000 canais do hiperespaço. Chegou a Concorde Capital em segundos. Chegou a Velote Prime em minutos. Ele se espalhou pela galáxia como ondulações em um lago, tocando todos os cantos do espaço conhecido. 8 palavras. Sem ameaças. Sem exigências. Nenhuma explicação. Apenas uma declaração. No Velote Prime, a mensagem chegou durante uma comemoração. O comandante Krastok estava dando outra entrevista, descrevendo sua heróica vitória sobre a indefesa colônia humana. Quando seu comunicador tocou com a transmissão recebida, ele leu e riu. Esta é a resposta deles. Ele disse ao entrevistador. 8 palavras. Isto é o que os humanos enviam depois de destruirmos a sua colônia e matarmos milhões de pessoas. Não é um exército. Não é uma frota. Apenas palavras. Ele ordenou que a mensagem fosse transmitida por todas as redes Velote. Que todos vejam como a humanidade era patética. Que todos riam das espécies que pensavam que palavras poderiam deter os guerreiros. O povo Velote riu. Eles fizeram piadas sobre a fraqueza humana. Eles criaram canções zombeteiras e programas de comédia cruéis. A mensagem tornou-se um símbolo de tudo que eles acreditavam sobre a humanidade. Mas no Palácio Imperial, o imperador Kratvolum não riu. Ele sentou-se sozinho em seus aposentos privados, lendo a mensagem repetidamente. 8 palavras. Palavras simples. Palavras diretas.
Algo neles fez suas escamas coçarem com a sensação que ele tinha não experimentado há muitos anos. Temer. Que o imperador chamou seu conselheiro mais antigo. Aquele que ficou em silêncio durante a celebração da vitória. O velho Velote entrou lentamente. Suas escamas ficam cinzentas com a idade. Seus olhos ainda afiados com sabedoria. Você não comemorou com os outros, disse o imperador. Não. Sua Majestade, você não acredita que devamos comemorar. O conselheiro ficou em silêncio por um momento. Então ele falou com cuidado. Servi 3 imperadores. Já vi muitas guerras. Aprendi que os inimigos mais perigosos não são aqueles que ameaçam em voz alta. Os inimigos mais perigosos são aqueles que ficam quietos até estarem prontos. O imperador olhou a mensagem novamente. O que realmente sabemos sobre as capacidades militares humanas? O conselheiro obteve relatórios de inteligência em seu bloco de dados. Ele percorreu página após página de informações. Estatísticas comerciais. Dados econômicos. Análises culturais. Mas quando chegou à seção sobre armas humanas e navios, não encontrou quase nada. Sabemos que eles têm uma pequena frota de defesa, disse ele. Talvez 200 embarcações. Poder de fogo modesto. Tecnologia padrão. É isso que relatam os nossos serviços de inteligência. E você acredita nesses relatórios, sim? O conselheiro hesitou. Acredito que os nossos serviços de inteligência relataram o que lhes foi permitido ver. Não tenho certeza se eles viram tudo. O imperador Kratfalum levantou-se e foi até a janela. Lá fora, seu povo comemorava nas ruas. Eles entoaram canções de guerra e queimaram bandeiras humanas. Eles não tinham ideia de que o imperador estava preocupado. 60 anos, disse Kratfalum calmamente. Durante 60 anos, os humanos absorveram todos os insultos que lhes fizemos. Eles se comprometeram em todas as demandas. Eles nunca mostraram os dentes. Isso não lhe parece estranho? Isso poderia significar que eles são covardes, como acreditávamos. Ou o conselheiro falou palavras que ninguém mais diria. Ou pode significar que eles são muito, muito pacientes. O imperador voltou-se para encarar seu conselheiro. Descubra tudo o que puder sobre as verdadeiras capacidades da humanidade. Tudo. Quero saber o que eles estão escondendo. Mas já era tarde demais para respostas. Do outro lado da galáxia. Outras espécies receberam a mensagem e reagiram confusas. Os mercadores Talari perguntaram-se o que isso significava para as suas rotas comerciais. Os cientistas Cromesh analisaram a transmissão em busca de códigos ocultos. O Ven Collective debateu se este era um gesto diplomático ou algo totalmente pontilhado na sede da Concord. A Grande Assembleia convocou uma sessão de emergência. Representantes de 100 espécies discutiram sobre como responder. Alguns disseram que a mensagem era uma ameaça e deveria ser condenada. Outros disseram que a humanidade estava apenas expressando tristeza e deveria ter tempo para se curar. Alguns não disseram nada. Observando e esperando para ver o que aconteceria a seguir, a embaixadora das docas, Ellen Corol, representou a humanidade na Concórdia. Ela sentou-se em sua cadeira e ouviu os argumentos sem expressão. Quando a oradora finalmente perguntou qual era a posição oficial da humanidade, ela levantou-se lentamente. A Terra não tem mais nada a dizer neste momento. Ela disse. Mas eu aconselharia todas as espécies a se lembrarem deste momento. Lembre-se de onde você estava. Lembre-se do que você disse. Lembre-se do que você não fez. Então ela sentou-se novamente. O trocador ficou em silêncio. Algo em sua voz deixou até os representantes mais poderosos desconfortáveis. Não foi raiva. Não foi tristeza. Foi algo mais frio. Algo mais paciente. Algo como certeza. Na Terra, os preparativos continuaram. Navios que estiveram escondidos durante décadas ligaram seus motores. Soldados que treinaram em segredo reportaram-se aos seus postos.
Cientistas que desenvolveram tecnologias impossíveis fizeram verificações finais em seus equipamentos. O almirante Shun estava na ponte da nau Capitânia da Retribuição. O navio tinha 10 quilômetros de extensão, coberto de armas que não tinham nomes em nenhum banco de dados oficial. Sua tripulação de 5.000 pessoas esperou toda a sua carreira por esse momento. Quanto tempo até estarmos prontos para mudar? Shun perguntou. 12 horas, respondeu seu capitão. Todos os elementos da frota estão convergindo para o ponto de parada. Shun assentiu. Bom. Esperamos 60 anos. Podemos esperar mais 12 horas. Ele olhou para as estrelas. Em algum lugar naquela escuridão, 2,1 milhões de humanos jaziam mortos. As crianças ouviram a morte dos pais. Um governador gravou suas últimas palavras enquanto os soldados arrombavam sua porta. Develof achou que isso tinha acabado. Eles pensaram que tinham vencido Dodge. Eles estavam errados. A mensagem foi enviada. A frota estava pronta. O segredo que a humanidade guardou durante 60 anos estava prestes a ser revelado, e a galáxia nunca mais seria a mesma. Uma semana após a mensagem, as estações fronteiriças de Develote começaram a detectar algo estranho. O tenente Krishnash estava sentado diante de seu console de sensores no posto avançado 17, observando o espaço vazio entre as estrelas. Seu trabalho era chato. Nada aconteceu na fronteira. Os navios entravam e passavam pelas rotas do hiperespaço, comerciantes e diplomatas, e ocasionalmente navios de patrulha. Tudo era previsível. Tudo estava normal, Dodge, e seu console gritou um aviso que ele nunca tinha ouvido antes. O que é aquilo? Seu comandante exigiu, correndo para seu posto. Krishnash olhou para a tela. As leituras não faziam sentido. Eu não sabia, comandante. Naves estão aparecendo, mas não estão usando as rotas do hiperespaço. Eles estão apenas aparecendo. Isso é impossível. Nada pode viajar entre estrelas sem usar o hiperespaço. Mas o impossível estava acontecendo bem diante de seus olhos, Dodge, na escuridão vazia do espaço. A própria realidade parecia se abrir. A luz se curvava e se distorcia de maneiras que violavam todas as leis conhecidas da física. E através dessas lágrimas surgiram navios pontilhados de navios humanos. Eles eram enormes. Cada um deles era maior do que qualquer coisa que o Develote já tivesse construído, maior do que qualquer coisa que o Concorde Galáctico já tivesse visto. Eles emergiram do espaço dobrado como baleias emergindo de um oceano escuro, seus cascos brilhando com uma tecnologia que não deveria existir. Um navio. Depois 10. Depois 100. Depois 3.000. A estação fronteiriça de Develote enviou mensagens frenéticas ao seu comando. Eles descreveram o que estavam vendo, sabendo que ninguém acreditaria neles. Navios aparecendo do nada. Uma frota que superava em número tudo que o domínio já construiu. Tecnologia que fez com que suas próprias embarcações parecessem brinquedos de criança. Comandante, Krastok recebeu os relatórios em seus aposentos em Velote Prime. Ele ainda estava aproveitando sua fama. Ainda dando entrevistas sobre sua grande vitória. Quando seu oficial lhe mostrou os dados do sensor, ele jogou o bloco de dados contra a parede. Isso é falso, ele rosnou. Propaganda humana. Eles estão tentando nos assustar com imagens falsas e leituras falsas. Senhor, as leituras vêm das nossas próprias estações. Nossos próprios oficiais. Então nossos oficiais são traidores ou tolos? Mas enquanto falava, Krastok sentiu o gelo se formando em seu estômago. As palavras dos antigos conselheiros ecoaram em sua mente. Os inimigos mais perigosos são aqueles que ficam quietos até estarem prontos. A humanidade estava pronta o tempo todo? A frota humana não avançou. Simplesmente se posicionou ao longo de toda a fronteira de Velote, espalhando-se até que todas as rotas principais para o espaço do domínio fossem cobertas. Eles não estavam atacando. Eles estavam esperando. Então começou o verdadeiro pesadelo. Em todo o espaço Velote, os sistemas começaram a falhar.
As redes de comunicação militar silenciaram. Plataformas de defesa automatizadas desligadas. Os bancos de dados estratégicos não mostraram nada além de mensagens de erro. Nas naves e estações por todo o domínio, a tecnologia simplesmente parou de funcionar. O almirante Trechier comandou o maior grupo de batalha Velote, 50 navios de guerra estacionados perto dos mundos centrais. Quando seu oficial de comunicações informou que haviam perdido contato com o alto comando, ele ordenou um diagnóstico do sistema. Os resultados fizeram seu sangue gelar. Almirante, existem programas nos nossos sistemas. Programas ocultos. Eles estão lá há décadas. E agora eles estão ativando. Trechier agarrou sua cadeira de comando. De onde eles vieram? A voz do oficial era apenas um sussurro. Nós os rastreamos até seus pontos de origem. Eles entraram nos nossos sistemas através de acordos comerciais, intercâmbios diplomáticos, programas culturais. Cada vez que um humano visitava o nosso espaço, deixava algo para trás. Durante 60 anos, a humanidade sorriu, negociou e comprometeu-se. Eles enviaram mercadores, diplomatas e artistas para os mundos Velote. Eles foram tão amigáveis, tão inofensivo, tão ansiosos para aprender sobre a cultura e tecnologia Velote. Durante todo esse tempo eles plantaram sementes. Cada aperto de mão, cada presente, cada refeição compartilhada. Cada refeição compartilhada. Cada momento de bondade humana foi uma oportunidade para mapear os sistemas Velote, estudar as fraquezas de Velote e instalar programas adormecidos que esperaram pacientemente pelo sinal para despertar. O sinal havia chegado. O imperador Kratevalon convocou todos os comandantes militares ao Palácio Imperial. A grande sala de guerra, construída para planejar conquistas através das estrelas, agora parecia uma tumba. A exibição oligográfica mostrou a frota humana cercando o espaço de Velote como um punho pronto para se fechar. Como isso é possível? O imperador exigiu. Como eles construíram isso sem o nosso conhecimento? Seu chefe de inteligência não tinha respostas. Cada relatório, cada análise, cada avaliação estava errada. Os humanos lhes mostraram exatamente o que queriam ver, e os Velote eu acreditei em tudo. Os antigos conselheiros deram um passo à frente. Suas escamas eram cinzentas, seu corpo curvado pela idade, mas sua mente ainda estava afiada. Eles nos estudaram, ele disse calmamente. Eles estudaram todos nós. O Concorde, o Dominion, todas as espécies da galáxia. Eles aprenderam como tratamos as potências emergentes. Eles aprenderam que esmagamos qualquer um que se torne forte demais. Então eles esconderam sua força. Por 60 anos? Pelo tempo que for preciso. Os humanos vivem vidas curtas, mas planejam para gerações. Eles construíram esta frota sabendo que talvez nunca a usassem. Eles treinaram soldados que esperavam nunca lutar. Eles criaram armas que rezavam para que nunca disparassem. Tudo porque eles entenderam algo que nós não entendemos. O imperador Crotofulum se inclinou para a frente. E o que é isso? Essa paciência é a maior arma de todas. Na sede do Concorde, o pânico substituiu o debate. As principais potências da galáxia exigiam respostas. Como a humanidade construiu uma frota maior do que todas as suas juntas? Como eles desenvolveram a tecnologia que fez o hiperespaço parecer primitivo? Como eles mantiveram esse segredo por 6 décadas? Uma delegação de representantes do Concorde correu para a Terra exigindo uma explicação. Foram recebidos em Genebra pela embaixadora Elana Croix, uma mulher de cabelos grisalhos, olhos calmos e sorriso gentil. Ela os conduziu a uma confortável sala de reuniões e ofereceu-lhes chá. Eu entendo que você tem dúvidas, ela disse agradavelmente. O representante da Cronessi, um ser feito de estruturas cristalinas, falou primeiro. Você enganou toda a galáxia. Você escondeu capacidades militares que violam todos os tratados de transparência. Você disse Valana suavemente. A palavra não foi alta, mas algo em sua voz fez a Cronessi ficar em silêncio. Deixe-me explicar uma coisa para você. Ela sentou sua xícara de chá. Nós nunca mentimos.
Nenhuma vez. Nunca afirmamos ser fracos. Nunca afirmamos ter apenas uma pequena frota. Nunca afirmamos que nossa tecnologia era limitada. Simplesmente não divulgamos a verdade porque ninguém fez as perguntas certas. O embaixador de Tulare mexeu-se desconfortavelmente. Mas os tratados, assinamos tratados prometendo denunciar as nossas forças militares ativas. Nossa frota não estava ativa. Estava na reserva. Assinamos acordos para compartilhar nossos desenvolvimentos científicos. Nossos empreendimentos foram classificados, isentos das disposições de segurança que todas as grandes potências utilizam. Helena sorriu. Seguimos suas regras perfeitamente. Nós simplesmente seguimos melhor do que você esperava. O representante de Vem, uma consciência coletiva falando através de um único corpo, emitiu um som semelhante ao de pedras de amolar. Isso muda tudo. O equilíbrio de poder. O equilíbrio de poder sempre foi uma ilusão, disse Elana. Você simplesmente não sabia disso. Agora você faz. Ela se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, Genebra parecia pacífica. As pessoas andavam pelas ruas, vivendo suas vidas. Sem saber que sua espécie estava tendo a conversa mais importante da história galáctica. Nunca quisemos nos revelar dessa forma, continuou Elana. Esperávamos que nunca teríamos que usar o que construímos. Mas a sua concórdia não fez nada quando os Velete assassinaram 2,1 milhões do nosso povo. Você emitiu declarações. Você pediu diálogo. Você tratou o genocídio como um inconveniente diplomático. Ela se virou para encará-los. Seus olhos não eram mais gentis. Demos-lhe 60 anos para provar que a galáxia poderia proteger os inocentes. Você falhou. Agora faremos o que você não pôde. Os representantes não tiveram resposta. Eles vieram esperando dar um sermão a uma espécie menor sobre comportamento adequado. Em vez disso, eles aprenderam que tudo o que acreditavam sobre a humanidade estava errado, quando deixaram a Terra. Suas naves passaram pela frota humana reunida em órbita. Milhares de embarcações. Cada um deles é uma maravilha da engenharia. Cada um carregando armas que poderiam destruir planetas. E em cada ponte, oficiais humanos observavam as estrelas com fria determinação. A Terra transmitiu uma segunda mensagem. Este foi diretamente para o Imperador Kratfalum. Você tem 48 horas para se apresentar na nova harmonia. Os sobreviventes decidirão seu destino. Isso não é uma negociação. O Imperador leu a mensagem em silêncio. Ao seu redor, seus conselheiros discutiam sobre o que fazer. Alguns disseram que ele deveria se render imediatamente. Outros exigiram que ele lutasse até a morte. Alguns sugeriram fugir para as regiões exteriores e se esconder. Kratfal não ouviu nenhum deles. Ele estava pensando nas palavras do antigo conselheiro. A paciência é a maior arma de todas. A humanidade foi paciente por 60 anos. Agora a paciência deles havia acabado e o Velote Dominion tinha 48 horas para decidir seu destino. As 48 horas se passaram. O Imperador Kratfalum não veio com Dod. Ele compareceu perante seu conselho de guerra e tomou uma decisão que selaria o destino de seu império. Suas escamas ficaram escuras de raiva quando ele bateu o punho contra a mesa de estratégia. Nós somos o Velote Dominion, ele rugiu. Conquistamos 1000 mundos. Esmagamos todos os inimigos que ousaram nos desafiar. Não nos curvaremos aos humanos. Não vamos deixá-los ditar os termos. Mostraremos a eles o que os verdadeiros guerreiros podem fazer. Seus almirantes aplaudiram. Seus generais ergueram os punhos em saudação. Mesmo agora, com a frota humana cercando seu espaço, eles acreditavam que poderiam vencer. Eles eram guerreiros há tanto tempo que não conseguiam imaginar ser outra coisa. Reúna todos os navios que o imperador comandou. Cada lutador. Todas as armas que temos. Atacamos em Dod. A frota Velote foi lançada de 100 mundos. 4.000 navios de guerra, tudo que o domínio conseguiu reunir, convergiram para as linhas humanas.
O almirante Treshver comandou o ataque de sua nau capitânia, a Devastator. Ele venceu 100 batalhas neste navio. Ele acreditava que ganharia mais um. A frota deles é maior, disse ele aos seus oficiais. Mas estamos melhores. Nascemos para a guerra. Os humanos são agricultores e comerciantes que construíram armas que não sabem usar. Mostre a eles o que os verdadeiros guerreiros podem fazer. Os Velote atacaram com tudo o que tinham. A batalha durou 14 minutos em ponto. As naves humanas não lutaram como nada que o Velote já tivesse visto antes. Eles se moviam em perfeita coordenação, comunicando-se através de links quânticos mais rápidos que a luz. Suas armas dispararam raios de energia que cortaram os escudos Velote como se eles não estivessem lá. Seus sistemas de defesa pontual destruíram os mísseis que chegavam antes que eles chegassem. Dentro de 1000 quilômetros. Mas o mais assustador foi o que os humanos não fizeram e não destruíram. Cada nave Velote atingida perdeu potência, mas permaneceu intacta. Os motores falharam. As armas ficaram offline. O suporte de vida continuou. As tripulações flutuavam na escuridão, vivas, mas indefesas. Observando enquanto a frota humana desativava metodicamente todos os navios de sua armada. O almirante Treshver estava em sua ponte escura. Ouvindo o silêncio onde antes ficava o zumbido do seu navio. Luzes de emergência lançavam sombras vermelhas em seu rosto. Ao seu redor, seus oficiais estavam sentados em consoles mortos, incapazes de acreditar no que havia acontecido. Eles poderiam ter nos matado. Seu oficial de armas sussurrou. Cada navio. Cada tripulação. Eles tinham o poder de nos destruir completamente. Sim, Treshver disse calmamente. Eles poderiam ter feito isso. Então por que não o fizeram? Treshver não teve resposta. Em todos os seus anos de guerra, ele nunca enfrentou um inimigo que tivesse o poder de destruir e optou por não fazê-lo. Ele não entendeu isso. Ele não tinha certeza se poderia entender isso. Mas a frota humana passou pela armada Velote desativada sem diminuir a velocidade. Eles estavam indo para Velote Prime. No trono, o pânico mundial se espalhou pelas ruas. Os cidadãos que celebraram o massacre correram agora para abrigos que não existiam. Os soldados que zombavam da fraqueza humana agora observavam o céu com terror. O impensável estava acontecendo. O domínio estava caindo. O imperador Croftvilum retirou-se para o bunker do seu palácio com sua guarda pessoal. Ele ainda acreditava que poderia negociar. Ele ainda achava que os humanos poderiam ser convencidos a aceitar um acordo. Ele não entendia que a humanidade havia parado de falar. As forças terrestres humanas pousaram em Velote Prime sem oposição. A rede de defesa planetária foi desativada pelos mesmos programas ocultos que paralisaram o fogo. E armas que deveriam ter disparado ficaram em silêncio. Os escudos que deveriam ter sido ativados permaneceram escuros. Os soldados que emergiram da embarcação de desembarque não se pareciam com nenhum soldado que o Velote já tivesse visto. Eles usavam armaduras que curvavam a luz ao seu redor, tornando-os quase invisíveis. Eles carregavam armas que não faziam barulho quando disparavam. Eles se moviam por cidades velozes como fantasmas. Passando pelas defesas que não podiam tocá-los, o comandante do ponto tentou fugir. Ele pegou uma nave e dirigiu-se para os territórios exteriores na esperança de escapar para a vastidão do espaço. Sua nave foi parada por uma nave humana antes de deixar a atmosfera. Quando os soldados embarcaram em sua nave, ele tentou lutar. Um único pulso de choque o derrubou no convés. Ele acordou acorrentado. O imperador foi retirado de seu bunker sem que um único tiro fosse disparado. Seus guardas, guerreiros de elite que juraram morrer defendendo, se viram incapazes de lutar contra inimigos que não podiam ver ou tocar. Quando perceberam o que estava acontecendo, já havia acabado. O volume de trabalho, as conversas de emergência e todos os oficiais envolvidos no massacre foram transportados para uma nova harmonia. O mundo da colônia ainda estava em ruínas, crateras marcadas onde as cidades haviam sido campos onde antes cresciam grãos roxos, agora eram cinzas cinzentas.
O ar ainda cheirava a fumaça e morte mesmo depois de todas essas semanas, mas entre as ruínas 200.000 sobreviventes haviam se reunido. Eles formaram filas no que costumava ser a praça central, homens e mulheres que haviam perdido tudo, crianças que ouviram seus pais morrerem nos bunkers acima deles. Eles observaram enquanto soldados humanos traziam os prisioneiros Velote diante deles. A conversa do comandante esperava execução. Ele esperava uma vingança por tortura, uma morte tão dolorosa quanto as mortes que causou. Quando ele foi acorrentado diante dos sobreviventes, ele se preparou para o fim. Em vez disso, um juiz humano caminhou até um simples pódio. Ele era um homem velho com olhos gentis e uma voz gentil. Ele não parecia um guerreiro. Ele não parecia um carrasco. Ele parecia o avô de alguém. Este tribunal está agora em sessão. Ele disse que as acusações são genocídio, assassinato em massa e crimes contra a humanidade. Os réus são o volume do ofício do imperador do comandante do domínio de Velote, conversa sobre o militar de Velote e 47 oficiais que participaram do ataque à Nova Harmonia. O julgamento foi transmitido para todos os mundos da galáxia durante 3 dias. Testemunhas contaram suas histórias. Os sobreviventes descreveram o que viram. As crianças falaram sobre os sons que ouviram nos bunkers. Gravação após gravação mostrou o horror daquelas 6 horas capturadas por câmeras e sensores que o Velote não se preocupou em destruir. Trash Talk sentou-se no camarote dos réus e assistiu seus crimes serem reproduzidos para a galáxia ver. Ele se viu rindo enquanto as cidades queimavam. Ele se ouviu ordenando às suas tropas que caçassem sobreviventes por esporte. Ele assistiu à transmissão que havia ordenado, aquela que tratava o genocídio como ponto de entretenimento pela primeira vez em sua vida. Ele sentiu algo que não reconheceu. Mais tarde, ele aprenderia a chamar isso de vergonha. No último dia chegou a hora do veredicto. O júri foi composto por 12 sobreviventes escolhidos aleatoriamente entre os que permaneceram. Entre eles estava uma menina de 12 anos chamada Maya. Ela ainda usava o vestido que usava quando o ataque começou. Ela não deixou ninguém lavá-lo porque ainda cheirava ao cheiro de sua mãe, o que o júri deliberou por 6 horas. Quando eles retornaram, Maya levantou-se para dar o veredicto. Ela era pequena para sua idade. Sua voz era suave, mas todos os seres da galáxia observavam enquanto ela falava. Você matou minha mãe. Ela disse olhando diretamente para o bate-papo. Você matou meu pai. Você matou minha avó e minhas tias e meus primos e meus amigos. Você matou 2,1 milhões de pessoas porque pensou que éramos fracos. Trash Talk não conseguia encontrar seus olhos. Aquele que enfrentou 1000 inimigos sem vacilar não conseguiu olhar para esta criança. Não somos fracos, Maya continuou. Nunca fomos fracos. Escolhemos ser gentis porque gentileza é algo importante. Cumprimento. Escolhemos ser pacíficos porque a paz é força. Optamos por negociar porque falar é mais difícil do que matar. E somos fortes o suficiente para fazer coisas difíceis. Ela fez uma pausa e quando falou novamente sua voz falhou ligeiramente. Você queria ensinar à galáxia que os fortes podem ferir os fracos sem consequências. Vamos te ensinar algo diferente. A sala do tribunal esperou em silêncio. O veredicto é culpado, disse Maya. A sentença é a vida. Trash Talk olhou confuso. Vida? Ele esperava a morte. Ele havia se preparado para a morte. Maya continuou. Vocês passarão o resto de suas vidas aqui. Harmonia inédita. Reconstruindo o que você destruiu. Plantando os campos que você queimou. Construindo as casas que você demoliu. Você viverá entre nós. As pessoas que você tentou apagar. E todos os dias você verá o que estamos construindo com suas cinzas. Ela se aproximou do camarote do réu. Perto o suficiente para ver as escamas no rosto de Trash Talk. Perto o suficiente para ver a confusão em seus olhos. Você queria nos destruir. Ela disse suavemente. Em vez disso, você nos verá sobreviver. Você vai nos ver crescer. Você nos verá nos tornar algo maior do que éramos antes. E você saberá todos os dias que falhou completamente.
A sentença foi executada imediatamente. Os prisioneiros de Valete receberam roupas e ferramentas simples e foram colocados para trabalhar nos campos. Eles não seriam torturados. Eles não passariam fome. Eles seriam tratados com a mesma dignidade que negaram às suas vítimas. Esse era o ponto. Por toda a galáxia, os seres observavam com espanto. Não era assim que a vingança funcionava. Não foi assim que a justiça foi feita. Espécies poderosas esmagaram seus inimigos. Eles deram exemplos. Eles garantiram que ninguém os desafiaria novamente. A humanidade tinha o poder de vidro. Valete Prime. Eles poderiam ter executado todos os soldados. Destruiu todas as cidades. Acabou com o domínio para sempre. Em vez disso, eles escolheram isso. Uma menina de 12 anos olhou para o monstro que matou sua família e decidiu que ele deveria viver. Ele deveria trabalhar. Ele deveria construir. Ele deveria ser forçado a testemunhar a sobrevivência daqueles que ele tentou destruir por misericórdia. E foi o castigo mais devastador que alguém já viu. 10 anos se passaram desde o massacre. A galáxia mudou de uma forma que ninguém poderia prever que a nova harmonia estava viva novamente. Onde as crateras haviam marcado a Terra, agora cresciam jardins. Onde as cidades arderam, novos edifícios ergueram-se em direção ao céu. Os grãos roxos balançaram ao vento mais uma vez, estendendo-se por campos que haviam sido cinzas e mortos apenas uma década antes. As crianças brincavam nas ruas que os seus pais reconstruíram pedra por pedra. Entre eles, trabalhando nos jardins memoriais que circundavam a praça central, estava um velho valete com escamas cinzentas e olhos cansados. Tumanda derrubou o talco uma vez que o terror do alcance externo. Agora passava os dias cuidando de flores. Suas mãos estavam ásperas devido a anos de trabalho. Suas costas doíam de tanto se curvar sobre as colheitas. Ele usava roupas simples manchadas de sujeira. Não havia uniforme, nem metal, nem sinal da glória que ele uma vez buscou. Apenas um velho num jardim, rodeado pelos monumentos àqueles que matou. Uma jovem se aproximou dele. Ela carregava um aparelho de gravação e usava o distintivo de pesquisadora universitária. O nome dela era Doutora Chun e ela estava escrevendo uma história do massacre e suas consequências. Obrigado por concordar em falar comigo. Ela disse, sentada ao lado dele em um banco. Crash Talk assentiu lentamente. Aprendi que os humanos valorizam a verdade. Parece errado recusar. Eu quero entender uma coisa. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que o seu povo fez, a humanidade escolheu deixá-lo viver. Eles escolheram fazer você reconstruir em vez de destruí-lo. Depois de 10 anos aqui, você entende por quê? O velho valete ficou em silêncio por um longo momento. Suas garras arrancavam distraidamente ervas daninhas do canteiro de flores enquanto ele pensava. Quando cheguei aqui, ele finalmente disse, eu esperava morrer todos os dias. Achei que a misericórdia fosse temporária. Um truque que eventualmente os humanos iriam acelerar revelar sua verdadeira natureza e começar a tortura. As execuções, a vingança que meu povo teria realizado, ele olhou para o céu, para as nuvens flutuando pacificamente no alto. Mas a vingança nunca veio. Em vez disso, eles me deram uma pá e me disseram para cavar. Eles me deram sementes e me disseram para plantar. Eles me deram tijolos e me disseram para construir. Eles me trataram como um trabalhador, não como um monstro. Não como um inimigo, apenas como alguém que tinha trabalho a fazer. Dr. Chun se inclinou para a frente. E como foi isso? Como uma tortura, admitiu Crash Talk. A verdadeira tortura, do tipo que meu povo teria usado, teria acabado. Eventualmente você morre e a dor para. Mas isso nunca para. Todos os dias acordo e vejo as pessoas que tentei destruir. Eles passam por mim a caminho da escola. Eles compram em mercados que ajudo a construir. Eles brincam em parques que plantei. Eles vivem. E cada momento de sua vida me lembra o que fiz. Sua voz falhou ligeiramente. Eu matei suas famílias, seus amigos, seu mundo. E em vez de me matarem, eles me fizeram vê-los sobreviver.
Eles me fizeram ajudá-los a sobreviver. Esse é um castigo pior que a morte. E é uma lição que eu nunca poderia ter aprendido de outra maneira. A doutora Chun escreveu algo em suas anotações. Então ela fez uma pergunta que ela veio fazer aqui. Você entende agora? O que você fez? Quem você era? Crash Talk fechou os olhos. Quando ele os abriu novamente, eles estavam molhados. Eu era um monstro, ele disse simplesmente. Eu não sabia que era um monstro. Eu pensei que era um herói. Mas eu estava errado sobre tudo. Eu estava errado sobre os humanos. Eu estava errado sobre força. Eu estava errado sobre o que torna uma espécie excelente. Ele apenas compartilhou nos jardins ao redor deles, na cidade além. Para as pessoas que cuidam de suas vidas, isso é força. Construindo, crescendo, esquecendo. Escolher criar em vez de destruir, mesmo quando a destruição seria mais fácil. Passei toda a minha vida acreditando que o poder vinha de ferir os outros. Os humanos me mostraram que o verdadeiro poder vem de ter a capacidade de machucar e de escolher não fazê-lo. A 3.000 quilômetros de distância, na reconstruída capital de Nova Harmonia, a governadora Maya Torres se preparou para a cerimônia anual em memória. Ela tinha 22 anos agora. A menina que proferiu o veredicto no julgamento tornou-se uma líder. Seu povo a elegeu há 3 anos, a governadora mais jovem da história da colônia. Eles confiaram nela porque ela esteve diante de seus inimigos e lhes mostrou o que a humanidade realmente era. Maya estava diante de um espelho, ajustando suas vestes cerimoniais. Eles eram simples e brancos, projetados para lembrar a todos a paz e novos começos. Sobre sua mesa havia uma fotografia de sua mãe, a única imagem que sobrevivera ao ataque. Sua assistente bateu na porta. Governador, está na hora. Maya deu uma última olhada no rosto da mãe e saiu para falar com seu mundo. A praça central estava lotada. Milhões de seres vieram para Nova Harmonia neste dia. Humanos de todas as colônias. Representantes de todas as espécies do Concorde. Jornalistas, historiadores e testemunhas de toda a galáxia. O memorial ficava no centro da praça. Era um simples pilar de pedra branca com 2,1 milhões de nomes inscritos. Ao seu redor, flores de todas as cores desabrochavam, plantadas e cuidadas pelos sobreviventes e seus antigos inimigos trabalhando lado a lado. Maya subiu os degraus até a plataforma de palestras. A multidão ficou em silêncio. Há 10 anos, ela começou, o veludo veio a este mundo. Eles vieram porque acreditavam que éramos fracos. Eles vieram porque pensaram que nossa gentileza era covardia. Eles vieram porque queriam ensinar à galáxia uma lição sobre poder. Ela fez uma pausa, olhando para o mar de rostos diante dela. Eles estavam errados sobre tudo. Nossa gentileza não foi covardia. Foi uma escolha. Nossa paciência não era fraqueza. Foi estratégia. Nossa misericórdia não foi tolice. Foi sabedoria. Sua voz ficou mais forte. Poderíamos tê-los destruído. Depois do que nos fizeram, tínhamos todo o direito. Tínhamos todas as armas. Tínhamos todas as justificativas. Mas escolhemos um caminho diferente. Não porque éramos fracos demais para lutar, mas porque éramos fortes o suficiente para perdoar. Não porque não pudéssemos punir, mas porque sabíamos que algumas lições só podem ser ensinadas através da vida. Ela apontou para os campos além da cidade, onde prisioneiros de veludo ainda trabalhavam ao lado de agricultores humanos. Eles vieram aqui para nos matar. Agora eles cultivam nossa comida. Eles vieram aqui para nos apagar. Agora eles constroem nossas casas. Eles vieram aqui para ensinar à galáxia que os fortes podem esmagar os fracos sem consequências. E agora, todos os dias, aprendem que os verdadeiramente fortes não precisam de crueldade. A voz de Maya suavizou-se. Minha mãe morreu nesta praça. Meu pai morreu tentando salvar outros. Minha avó morreu em seu jardim. Sinto falta deles todos os dias. Sempre sentirei falta deles. Mas acredito que eles ficariam orgulhosos do que construímos. Não porque vencemos.
Não porque tivéssemos a frota maior ou as melhores armas, mas porque quando tínhamos o poder de nos tornarmos monstros, optamos por permanecer humanos. Ela olhou diretamente para os dispositivos de gravação. Sabendo que bilhões de pessoas estavam observando por toda a galáxia, algumas espécies usam sua força para dominar. Eles conquistam, escravizam e destroem, acreditando que o poder significa fazer os outros sofrerem. Acreditamos em algo diferente. Acreditamos que o verdadeiro poder significa proteger aqueles que não conseguem proteger-se a si próprios. Significa construir em vez de queimar. Significa escolher a misericórdia quando a vingança seria mais fácil. Nossas palavras finais ecoaram pela praça. Eles pensaram que nossa educação era uma fraqueza. Eles estavam errados. Nossa educação foi uma escolha. Nossa misericórdia é uma escolha. Nossa força nunca esteve em nossas armas. Sempre esteve no que escolhemos fazer com eles. Deixamos de ser educados, não porque quiséssemos magoá-los, mas porque precisávamos que eles entendessem. E agora eles fazem. A multidão explodiu em aplausos. Rolou pela praça como um trovão, ecoando nos novos edifícios, inundando o memorial. Alcançando os campos onde antigos inimigos trabalhavam juntos sob um ponto solar alienígena em seu jardim. Kradark ouviu o som distante de aplausos. Ele ergueu os olhos de suas flores e ouviu. Ele não entendeu todas as palavras do discurso, mas entendeu o significado. Pela primeira vez em 10 anos, ele sorriu. Não o sorriso de um guerreiro celebrando a vitória. Não o sorriso de um conquistador pegando o que queria. Era o sorriso de um velho que finalmente aprendeu algo verdadeiro. Algo que ele gostaria de ter conhecido durante toda a vida. Força não era sobre destruição. Era sobre o que você construiu quando tinha o poder de destruir. O sol se pôs sobre Nova Harmonia, pintando o céu em tons de roxo e dourado. Nas cidades e nos campos, humanos e Velete caminharam juntos em direção às suas casas. O memorial permaneceu em silêncio na escuridão crescente. Seus 2,1 milhões de nomes foram iluminados por uma luz suave, por toda a galáxia. Outras espécies observaram e se perguntaram. Eles tinham visto a frota escondida. Eles testemunharam a tecnologia que distorceu as leis da física. Eles viram a humanidade ser esmagada ali. Inimigo em 14 minutos, mas eles também viram o que aconteceu. Depois da misericórdia sombria, da reconstrução, do perdão, da escolha de criar em vez de destruir. A mensagem dizia que a humanidade deixou de ser educada. Agora a galáxia entendeu o que isso realmente significava. Isso significava que a humanidade parou de se esconder, de fingir, de deixar os fortes atacarem os fracos sem consequências. Eles mostraram os dentes e depois mostraram algo muito mais assustador, os corações. A galáxia nunca esqueceria. E em algum lugar entre as estrelas, outra espécie planejando outro massacre leu as histórias de Nova Harmonia e silenciosamente mudou de ideia. Essa foi a verdadeira vitória da humanidade. Não a frota. Não as armas. Não é a tecnologia que resume a lição. Algumas lições são ensinadas com palavras. Alguns com guerra. Mas as maiores lições são ensinadas pelo exemplo. A humanidade deu à galáxia o maior exemplo da história, e a galáxia aprendeu.